Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, serve a Deus e aquele que não serve. E é por certo que a bênção de Deus é sobre a vida do justo, porque tudo que o justo faz irá prosperar. Mas o ímpio, ele prospera, mas não permanece. Mas o justo, a prosperidade do justo, ela permanece para a glória de Deus. O nosso nome quer essa oportunidade para a glória do nosso Senhor, esse Deus é bem alegre que a salve de Deus.
as lamparinas estão só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra o Senhor entrar.
Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o propósito ele continua: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabemos que a verdade ela é o Senhor Jesus. Então é 7 quinta-feira buscando para que o Senhor venha jogar da nossa vida por terra tudo aquilo que não vem dele. Ele está aqui para operar o sobrenatural. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, aleluia. E após a oração, nosso irmão Altésio, uma oportunidade, amém? Oremos com fé. Senhor Deus maravilhoso, Pai, essa noite é uma noite gloriosa, Senhor, aonde nós entregamos a Ti, aleluia, tudo aquilo, ó Pai amado, a qual nós não estamos Te agradando. Que o Senhor venha nos libertar. Abrimos nossos corações, ó Pai, aleluia, depositamos a nossa fé em Ti, acreditando que no Teu nome, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser jogado por terra. Continua manifestando a Tua glória neste lugar. O Senhor não é só Deus de perto, não, mas é também um Deus de longe. Enquanto nós estamos aqui, aleluia, entregando, Pai, aquele que está lá do outro lado em Tuas mãos, o Senhor é fiel para libertar. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso viver de uma forma sobrenatural. É o pedido da nossa alma, Jesus, aleluia, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus, em nome do Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos receber nosso irmão Altésio com oportunidade e palmas. Continua glorificando, aleluia, exaltando o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, poderoso. Pai, aleluia, Jesus. Alô, pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Oi, Marco. Vai ajudar o pai, Marco? Eu ia louvar um hino. Acho que está muito alto aqui, mãe. Faz tempo. Toda vez que a gente pega o microfone, né, dá um frio na barriga, mas tá bom, vamos lá. Poderoso é o Senhor Jesus, abençoa, Pai. Eli Soares. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E uma vez em Cristo eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Muitos falam que o mundo não tem mais nada a oferecer, né? Mas se olhar para fora, você vai ver que tem um prato cheio de manjares. Mas nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. É verdade, né, irmão? Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer.
Então nós temos que pedir mesmo para Ele nos ajudar a melhorar a cada dia. Nós somos dependentes dEle. Aleluia. Então nós temos que melhorar a cada dia que passa. Louvado seja Deus. Estamos felizes, né, irmãos? Porque o nosso irmão José Rodolfo está juntamente conosco para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Também o nosso irmão Mateus, louvado seja Deus, juntamente com a sua esposa Priscila, louvado seja Deus, e a sua filha, louvado seja Deus, é a Luna, né? A Luna, Aruna, para a glória do Senhor Jesus. E também quero pedir perdão, irmãos, para a irmã Célia. Eu cheguei de lá do Braz juntamente com a Ana, já era quase 6 horas. E ali eu falei que ia passar lá para buscar ela. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí pedi para o Mateus encontrar com ela e graças a Deus, ela veio, porque o negócio dela é com Jesus. E ela veio buscar a bênção dela e me perdoa em nome do Senhor Jesus. Como devemos receber os irmãos nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos sintam-se à vontade, porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos recolher o dízimo e as ofertas. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, você já tem toda a certeza e convicção, aleluia, naquilo que Deus Ele pode fazer. Então contribua com alegria. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, porque você está fazendo a obra de Deus. Você está contribuindo para manter a casa do Senhor. Aleluia. Então isso é muito maravilhoso. Não tem como o Senhor não abençoar. E essa igreja tem sido uma igreja abençoada por Deus, onde o Espírito Santo tem tocado em cada irmão. E para a glória do Senhor Jesus, né, o nosso irmão Diácono Ezequiel está comprando as coisas para a perua. Já compramos uns bancos, hoje chegou mais coisa. Tudo isso com dízimo e com as ofertas. Então, irmãos, não tem como Todo-Poderoso não honrar a cada um que tem contribuído com alegria, amém? Então curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. E logo após a irmã Priscila louvando ao Senhor, enquanto a diaconisa passará com a salva. Senhor Deus maravilhoso Pai, Jesus querido, nessa noite, neste momento nós estamos aqui porque o Senhor tem tocado no meu irmão, na minha irmã, no jovem, até na criança, para ofertar e dizimar a tua casa. Porque, ó Pai querido, até aqui o Senhor tem dado grande vitória, o Senhor tem feito o sobrenatural, e nós acreditamos que o Senhor vai continuar fazendo, mantendo, ó Pai querido, essas portas abertas, mantendo a tua obra nativa, Pai. É o pedido da nossa alma. Te louvamos e te engrandecemos por tudo, porque o Senhor tem sido fiel. Em nome de Jesus e em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a nossa irmã Priscila estará louvando ao Senhor, você estará ofertando e dizimando a casa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos para adorar e engrandecer a Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele está aqui, o nosso Deus é grande, grande. Ele não mudou, ele permanece o mesmo para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Cavalos, mas nós faremos menção ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, aplaude a Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, enquanto o diácono Ezequiel vai se aproximando para estar orando pelo preleitor dessa noite, eu quero convidar todos que dia 11, dia 12, dia 13, em nome do Senhor Jesus, 3 dias de congresso com brilho eterno aqui neste lugar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Domingo, irmãos, das 8 até meio-dia, para quem puder, estaremos nós nesse propósito orando
consagrando a nossa vida para que o Senhor, Ele venha fazer o sobrenatural, salvar, libertar, transformar. Então não perca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus tem coisas extraordinárias a fazer na nossa vida, como hoje também Ele já está fazendo, amém? Louvado seja Deus, e domingo é a Santa Ceia, mas nós vamos estar aqui em nome de Jesus, adorando, exaltando, clamando, e o milagre vai ser certo em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e a palavra com o diácono Ezequiel. Glória a Jesus. Meus irmãos, receba a paz do Senhor, amém? Se colocamos de pé por bondade. Está apresentando a vida de servo do Senhor. Muito honrado, lisonjeado de tê-lo aqui essa noite, meu mestre, meu professor. Meus irmãos, tem dois nomes que nós gostaríamos de apresentar aqui, que está entre nós essa noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Está conosco ali, diretamente da Atsa Santa Amélia, nosso irmão Juan, que os céus continuam abençoando. Também está conosco nossa irmã Rita, Assembleia de Deus, onde ela está. Que Deus continue abençoando. Sintam-se em casa. Como nós vamos receber os dois? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para eles voltar no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Está na casa do Pai. Continue comendo, se alimentando da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor, estenda as suas mãos em direção ao altar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, bendizendo e louvando o Teu nome. Senhor Jesus, ó Pai amado, prestamos o nosso culto agora, Senhor Jesus. E devotamos, ó Pai amado, nossa gratidão a Ti, Pai. Bendizemos ao Senhor, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e realizado entre nós. Ó Pai amado, Senhor Deus, venha falar com a Tua igreja. Olha a vida do Teu servo, Senhor, toma ele como as Tuas mãos, como atalaia, usa ele de uma forma extraordinária, como nunca antes, ó Senhor. Que não venha ser aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar para conosco. Ó Pai amado, a Tua palavra, ela é vida, alimento, ó Pai amado, é sustento a nossa alma, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Usa a vida do Teu servo, prepara, Senhor, os corações para ouvir e receber, ó Pai amado, Senhor, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, ser conosco, Pai. Amém? Aplaude o nome do Senhor. Senhor de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Por gentileza, João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer que sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade. É sempre uma honra estar aqui, eu me sinto sempre em casa. Também a recepção de vocês é sempre fantástica. Agradeço ao meu amigo, meu irmão, presente que o Senhor me deu, meu irmão Ezequiel, que Deus abençoe grandemente a sua vida. As pastoras, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pastora Luz, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Ezequias, que não está aqui, mas é um paizão, sinto saudade dele. Vou dar um cheiro nele. Ainda mais agora, né? Tá ficando carequinha, tá parecendo comigo. Tô perdendo o cabelo, gente. Misericórdia. Minha esposa está aqui, a mulher mais linda dessa terra, desse planeta, o amor da minha vida. Junto com a minha filha Aruna, tá correndo por aí. Tá ali? Tá ali. Tá brincando ali. Para quem não me conhece, me chamo Matheus Fernandes. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Brás, ali em Monte Castelo. Meu pastor é o pastor Paulo Chaves. Sabe que eu estou aqui. Vos envio um forte abraço, a paz do Senhor. Vocês recebem? Amém. Glória a Deus por isso. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Com toda certeza você vai. E por gentileza, se você está do lado dessa pessoa, divide com ele essa Bíblia. Tá bom? João 8, versículo 32. Diz assim o texto sagrado. E conhecereis a... e ela vos libertará. Por gentileza, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Prometo que é o último, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito obrigado. Podem tomar seu assento. Eu prometo ser rápido e sucinto em minhas palavras.
mas eu queria que você prestasse muita atenção. Em João capítulo 8, versículo 34, ele deixa muito claro que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Diga, servo. Servo está muito ligado à ideia de escravidão. Servo está ligado a alguém que é escravo, que deve a sua vida para alguém, que tem uma dívida muito alta para alguém, e porque não consegue pagar a sua dívida com o dinheiro, ele deve pagar a sua dívida com a própria vida. Naquela época, naquele tempo, era muito comum isso acontecer. Preste atenção em mim. Só que o texto começa a dizer que Jesus está conversando com pessoas que não têm guilhões à mão, Ezequiel. Jesus está conversando com pessoas que não têm cadeias em seus pés, que não estão trancafiados. Pessoas que aparentemente estão livres. Pessoas que aparentemente andam para um lado e para o outro e não tem nada que as deixe cativa, que as deixe presa. Só que o texto é muito engraçado, porque Jesus está olhando para eles e está dizendo: vocês são pessoas que são cativas. Vocês são pessoas que são servas ou escravas. Deixa o sonoplasta aí usar, deixa Deus usar vocês aí, fiquem à vontade. Use aí, deixa Deus usar vocês na unção de Asaf. Eu tenho certeza que o céu não descer aí, desce aí com vocês. Eu tenho absoluta certeza. Ainda mais Ezequiel tocando, meu Deus do céu. Olha para cá. E quando a gente começa a olhar para o contexto, parece ser algo maluco. Parece que Jesus não está entendendo a situação. Mas nós estamos falando de alguém que tem todo o controle nas mãos. Nós estamos falando de alguém que tem toda a ciência, que conhece as pessoas, não só carnalmente falando, materialmente falando, mas também espiritualmente falando. E é basicamente o que Jesus está dizendo. Ele começa no capítulo 8 mostrando quem ele é diante de toda a situação. Porque ele começa dizendo que as pessoas estão perdidas. O capítulo 8 é algo que começa a trazer a gente para dentro da igreja. O capítulo 8 é algo que começa a trazer para a gente uma luz que nós precisamos ter. E que luz é essa? Bom, ele começa a dizer que, olha, vocês precisam enxergar, porque vocês não enxergam. O problema é que vocês estão no meio de uma escuridão. E começa a levantar algumas interrogações no meio do povo. Porque aquele povo começa a dizer: peraí, é dia, nós estamos no cume do monte e o sol está quase 60 graus. Como é que você está dizendo que todo mundo está na escuridão? Infelizmente, aquelas pessoas são parecidas conosco. Nós começamos a falar, Diácono Ezequiel, de coisas espirituais, mas as pessoas ainda tratam coisas espirituais como se fossem coisas carnais. As pessoas ainda tratam coisas espirituais como se fossem coisas materiais. Aí Jesus começa a mudar a dimensão do discurso, enquanto eles estão olhando para a terra, porque ele começa no capítulo 6 a falar a respeito de um pão. E eles começam a dizer: nós sabemos muito bem sobre o pão. O pão que Deus derramou do céu, ou que Deus fez chover do céu, que é o maná, João capítulo 6. Aí Jesus fala: não, vocês não entenderam nada, porque o verdadeiro pão que desce do céu não é esse pão que Moisés comeu, não é o pão que o povo de Israel comeu. O verdadeiro pão que desce do céu sou eu, o pão vivo que vem para alimentar todo aquele que está faminto. E Jesus começa a trazer algo, a trazer um contexto para eles, um contexto totalmente espiritual, mas eles ainda estão entendendo como algo carnal. Jesus começa a explicar para eles: olha, o que eu vim fazer para vocês, que vocês ainda não entendem, no capítulo 8, ele deixa muito claro, foi tirar vocês da escuridão. E como toda pessoa que está sendo confrontada não aceita o confronto de forma imediata, toda pessoa que começa a apresentar ou mostrar os nossos problemas, nós queremos nos proteger. E às vezes tendenciosos ao fracasso. E por que nós somos tendenciosos ao fracasso? Porque quando alguém está percebendo nossos erros, quando alguém está percebendo as nossas falhas, quando alguém está percebendo as nossas fraquezas, em vez de tentar melhorar, a gente busca uma justificativa. A gente busca uma maneira de não aceitar. Não é assim só com você, não é assim só comigo, também foi assim com Adão. Deus olhou para Adão e disse: quem te mostrou que você estava nu? A primeira coisa que Adão, antes de assumir a culpa, ele coloca a culpa em Eva, dizendo: a mulher que o Senhor me deu. Eva, tomada pelo mesmo sintoma de Adão, de dar desculpa, diz: eu não. A culpa é da serpente, percebe? Nós desde o início, nós somos tendenciosos a não aceitar o erro, a não aceitar a falha. E em vez de procurar solucionar o problema, nós queremos arrumar uma desculpa. E é basicamente o que o povo está fazendo. Jesus está dizendo: vocês estão em escuridão. Aí um olha para o lado, olha para cima, fala: não, parece que Jesus não está enxergando. O sol aqui está terrível. Aí Jesus diz: desculpa, já que vocês não conseguem entender, não é só vocês, mas todo mundo está na escuridão. E a escuridão é o pecado, a escuridão são as trevas. E vocês estão caminhando no meio das trevas, como pessoas perdidas,
que não sabem para onde ir. Toda pessoa que está no meio do escuro não sabe o que vai acontecer com ela, no lugar que ela está, o ambiente que ela está. As pessoas que estão no escuro não percebem a sujeira. Quando que nós percebemos quando as coisas estão sujas? Quando que nós percebemos quando as coisas estão fora do lugar? Quando nós acendemos a luz. Aí Jesus está dizendo: o mundo inteiro, Ezequiel, está em trevas. O mundo todo está bagunçado. O mundo todo está sujo. O mundo todo está fora do lugar. É necessário acender a luz. É necessário sair da escuridão. Aí Jesus está dizendo: fica tranquilo, por mais que vocês estão em tremenda escuridão, eu sou a luz que veio ao mundo para mostrar o que está bagunçado, para mostrar o que está sujo, para mostrar como as coisas estão fora do lugar e estão perdidas. Como é que é, Mateus? Eu já quero trazer algo de Deus para você. Me desculpa, mas você não consegue arrumar a sujeira que tem aí dentro de você com a luz da sua casa. Me perdoa, mas você não consegue arrumar a bagunça que é dentro de você com a luz que está acendida aqui na igreja. Não, existe uma luz que vai fazer você perceber a sujeira. Existe uma luz que vai fazer você perceber a bagunça. E essa luz não são os meus olhos. Essa luz não são os olhos dos líderes aqui presentes. E também não são os olhos dos pastores. Essa luz é Jesus. Quando Jesus entrar na tua casa, e quando eu digo casa, eu estou totalmente conectado a 1 Coríntios, quando Paulo dá um brado dizendo: não sabeis vós que os vossos corpos são templo, casa, morada do Espírito Santo? Pois bem, se você é um templo, se você é uma casa, se você é morada do Espírito Santo, para que você consiga fazer uma faxina, a luz precisa ser ligada. Então eu estou te convidando: coloca Jesus dentro dessa casa e a sujeira vai ser revelada. Coloca Jesus dentro dessa casa e Ele vai mostrar onde é que está a bagunça. O que me faz estar conectado perfeitamente a Lucas capítulo 15, num texto que vocês conhecem muito bem. A partir do versículo 8, o texto começa dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não liga a luz, procura com diligência até encontrar. Pega a vassoura, não é? Ela faz a faxina. Aí o texto diz: e encontrando, chama as amigas, faz uma grande festa e diz para todos: se alegrem comigo, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. Mateus, você está fugindo do texto? Não estou não. No capítulo 8 está dentro do contexto que Ele é a luz. E ligando a Lucas capítulo 15, nós temos uma casa. E qual é a casa? Diga: eu mesmo. Qual é a casa? Muita boca, pouca voz. Vocês são pentecostais mesmo? Qual que é a casa? Então, infelizmente, nós perdemos coisas. Mas nós só perdemos coisas se por um segundo sequer, se por um pouco de tempo, essa coisa parou de ter o seu valor. Quem já perdeu dinheiro sabe onde eu quero chegar. Às vezes a gente está indo para o mercado, a gente está indo para a quitanda, seja lá para onde for. O dinheiro não é importante. A gente chega no mercado, pega todas as coisas, coloca dentro do carrinho, da cesta, põe dentro do braço, não tem problema. O dinheiro até então não é importante. No caminho não é importante. Dentro do mercado não é importante. Mas quando chega no caixa, que você precisa pagar, que você precisa prestar conta, aí bate o desespero. Espera, o dinheiro é importante? Só agora. Só que durante todo o caminho o dinheiro não foi importante. Quando você pegava as coisas, o dinheiro não é importante. Mas quando aquilo que é importante se fez necessário, percebeu que tinha perdido. Não entendi, te explico. Você está carregando coisas importantes aí dentro. O problema é que por alguns minutos, às vezes por dias, às vezes por anos, aquilo que era importante que estava dentro de você está perdido. O problema é que quando isso que foi importante for necessário, se você não encontrar, aí é você que estará perdido. Não entendi, te explico com o maior prazer do mundo. Naquele contexto, a dracma não era para comprar nada. A dracma era moeda, Mateus. Eu sei, eu conheço de cultura. Eu também. E de acordo com a cultura hebraica, 10 dracmas era um conjunto. Olhe para mim por gentileza. 10 dracmas era um conjunto que o noivo entregava para a noiva. E essa noiva usava no pescoço. Olha que coisa bonita. Imagine eu, anos atrás, há 6 anos atrás, chegando até a irmã Priscila
e eu olho para a irmã Priscila e falo: irmã Priscila, eu quero me casar com você, você aceita? A irmã Priscila diria: sim, claro que eu aceito. Então, ao invés de colocar no dedo dela uma aliança de compromisso, de acordo com a cultura, eu pegava um conjunto de 10 dracmas e colocava no pescoço dela. Aquele conjunto estava dizendo para a irmã Priscila: nós temos uma aliança, nós estamos ligados, agora nós somos noivos. Eu não levava a Priscila para minha casa, eu ia para minha casa e a Priscila ficava com o conjunto. Porém, no dia do casamento, Gui, no dia do casamento, a Priscila viria. E o mais engraçado é que ao chegar diante da Priscila, a primeira coisa que eu ia olhar não era o dedo para ver se tinha aliança, mas era o pescoço para ver se estava o conjunto com as 10 dracmas. Percebe? Então nós estamos falando de algo diferente. Como assim, Mateus? É que aquela mulher que perdeu 10 dracmas, ela não perdeu simplesmente uma moeda, ela perdeu o compromisso dela com o noivo. Ela não perdeu simplesmente uma moeda para comprar alguma coisa, mas ela perdeu algo que ligava ela ao noivo. Mateus, eu ainda não entendi, então me permita te explicar. Você é essa mulher. Quando você levantou as mãos e aceitou Jesus, Jesus colocou um conjunto de 10 dracmas no seu pescoço. Aí Jesus disse: o que eu estou colocando em você me liga a você. O que eu estou colocando em você representa a nossa aliança. Então haverá um casamento. É por isso que a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. É alguém que tem um compromisso com o noivo, que em breve virá para buscar a noiva. Só tem um problema: quando o noivo chegar, a primeira coisa que ele vai olhar é a aliança dele com você, se ainda está intacta. A primeira coisa que ele vai olhar é se você ainda teve zelo pela aliança que ele entregou para você. Como assim, Mateus? É que no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, você era apaixonado e vinha para a igreja para ter relacionamento com esse noivo, para ter relacionamento com Jesus. Qual é o problema? Os tempos passaram, os dias passaram, e o culto já não é mais prazeroso como era outrora. E agora você não louva mais como louvava. Você já não tem mais desejo de levantar da cama numa alta hora da noite ou alta hora da madrugada. Você até acorda, ele ainda insiste em te sacudir, mas você diz: ah, Jesus, eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, amanhã eu levanto cedo. Infelizmente, você passou a ter vergonha. Infelizmente, nós passamos a estar distante desse noivo. E esse conjunto de 10 dracmas, sem você perceber, você acabou perdendo. E o pior, você não perdeu na rua, você não perdeu na igreja, você perdeu dentro de casa. Como assim, Mateus? É que um noivo te entregou algo precioso. Não está longe, está dentro de você. Me perdoe dizer assim, mas está perdido. Não tem como encontrar o que é precioso, baixinho, não tem como encontrar o que é valioso sem ligar a luz. Então eu quero te convidar na noite de hoje: joga a mão lá no terceiro andar, por gentileza. Se eu fosse você, eu não jogava uma não, eu jogava as duas. Joga a mão lá no terceiro andar. Eu vim trazer algo de Deus. Vassoura serve para limpar sujeira, vassoura serve para limpar a bagunça, vassoura serve para fazer faxina. Deus me trouxe na noite de hoje para dizer para você: eu trouxe para você uma vassoura. Começa a limpar a casa para achar o que eu tenho de mais precioso aí dentro. Começa a limpar a casa, que eu quero que você encontre a nossa aliança. Começa a limpar a casa, que eu quero você de volta para a intimidade. Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura, coloca de lado aí que a gente vai continuar. Eu não sou sensacionista, mas incomode alguém, balance alguém, por gentileza. Eu não sou sensacionista, mas balance alguém, por gentileza. Olha pra ele e diz assim, ó: já pegou a vassoura? Muita boca, pouca voz. Sacode alguém e diz: já pegou a vassoura? Aleluia. Diga: falta uma coisa. Liga a luz, porque ninguém acha nada na sujeira. Ô glória. Liga a luz, porque ninguém acha nada, ninguém arruma nada com luz apagada. Ô glória. Se pegou a vassoura, por gentileza, liga a luz. Liga a luz da casa.
Mateus, liguei a luz, e agora? Com insistência, começa a tirar tudo aquilo que não presta. Joga pra fora. Como é que a gente vai? Eu não sabia, mas pesquisando eu aprendi que até varrer eu varro errado. O certo de varrer não é assim. O certo de varrer é pra fora. Você não pode puxar a sujeira, você tem que tirar ela. Oh, glória. Aí Jesus está te convidando. Acendeu a luz? Sim. Pegou a vassoura? Aham. E agora? Joga pra fora o que não presta. Quem faz faxina aqui? Joga a mão lá em cima. Me corrija se eu estiver errado. A minha esposa faz faxina em casa. Minha casa tem 3 cômodos. O mais engraçado é que minha casa tem 3 cômodos. Cada vez que a irmã Priscila faz faxina, eu não sei onde é que ela acha tanta sujeira. Eu não sei. Cada vez que ela fala, eu vou fazer uma faxina, sai 3, 4 caixas lá de casa. Aí eu falo, não é possível. Vai acabar as coisas. E tira a sujeira. E tira a bagunça. O mais engraçado é que todas as vezes que ela faz uma faxina, eu percebo que tinha um monte de coisa desnecessária ocupando espaço. Todas as vezes que a faxina vem, eu percebo. O mais engraçado é que é difícil. Ela brinca, ela fala, você é acumulador. Porque tem coisa que tá lá parada, eu tenho 5 anos, eu não vou usar, mas eu deixo lá. Aí eu puxo a gaveta, tá lotada, eu vou empurrando mais coisa. A gente tá acostumado com a bagunça. A gente tá acostumado com coisa que fica ocupando espaço. Qual é o problema? Que às vezes as coisas que estão lá ocupando espaço está impedindo você de enxergar ou colocar algo que realmente é valioso, que realmente é importante. Então eu te dou um conselho. Acendeu a luz, pegou a vassoura, ajunta tudo que não presta, joga pra fora. Existe alguém que quer entrar na tua casa? Olhe pra cá. Existe alguém que quer entrar na tua casa pra arrumar bagunça com você. Só que ele não quer entrar pra fazer uma visitinha. Porque quando você chama alguém pra fazer uma visita na sua casa, a primeira coisa que você faz é esconder a bagunça. Se chega alguém numa hora que você não espera, o que é que você fala? Já vou! Aí você começa a pegar as coisas correndo. Aí você começa a colocar as coisas dentro do quarto. Aí coloca na sala. Eu vou receber na sala, eu ponho na cozinha. Eu vou receber na cozinha, eu ponho na sala. Aí você começa a fazer uma bagunça e você começa a esconder. E o pior, quando a pessoa entra, você fala, repara na bagunça, não? Tem gente, tem Deus tá falando com gente aqui, ó. O mais engraçado é quando alguém está visitando a nossa casa, nós queremos mostrar uma boa imagem, senhorão. Quando as pessoas estão visitando a nossa casa, nós queremos mostrar algo que elas não conhecem, senhorão. Mas quem mora na casa sabe onde está bagunça. Quem mora na casa sabe onde está sujeira. Quem mora na casa sabe onde está desorganizado. Aí Jesus está dizendo, eu quero entrar na tua casa, mas eu não quero fazer uma visita. Eu quero entrar na tua casa, mas eu não quero ser o visitante. Porque se eu for o visitante na tua casa, e quando eu digo casa eu estou falando de você, ok? Se eu visitar você aí dentro, você vai esconder a bagunça de mim. Mas eu quero ir exatamente onde está sujeira. Eu quero ir exatamente onde está bagunçado. Eu quero ir exatamente aonde está proibindo de eu trazer algo importante para você. Eu quero que você entenda que tem coisas valiosas que estão embaixo da sujeira. Então eu estou te dando coragem na noite de hoje para acender a luz, pegar a vassoura, convidar Jesus para fazer a faxina e dizer para ele, tira tudo que não convém, tira tudo que não presta. Se é o vício, manda o vício embora. Se são contatos que não deveria, manda os contatos embora. Se são amizades que não te agradam, tira as amizades. Se o meu trabalho é um problema para ter relacionamento com o Senhor, fecha a porta. Se há dificuldade, tira a dificuldade. Se é necessário vir a doença, me põe numa cama, mas não me tira da tua presença. Eu quero de novo a aliança. Eu quero de novo ser chamado de noivo. Acende a luz. Acende a luz. Pega a vassoura.
Convida ele para entrar. Faz a faxina. E não se apegue a tudo aquilo que ele está tirando da casa. Não se apegue à sujeira que ele está colocando para fora. Jesus, mas eu preciso. Não precisa não, eu estou tirando. Jesus, mas tem muitos anos que está comigo. Só está te fazendo mal, estou jogando para fora. Jesus, mas é isso que me faz ser conhecido e ser famoso. Eu estou cortando o laço, o cordão umbilical agora. Como é que é? Não presta pra você. Não, Senhor, você não está entendendo. É que se ele for embora eu não tenho mais a fama. É que se ele for embora o dinheiro não chega na conta. É que se o Senhor fechar essa situação, é que se eu não assinar o contrato, é que se o Senhor não me der mais cesta básica, eu vou continuar da mesma maneira. Aí ele está dizendo pra você: será que você esqueceu que quem te sustenta sou eu? Será que você esqueceu que eu abri a porta pra você aonde não tinha parede? Será que você esqueceu que eu sou o mesmo da tua conversão? Será que você esqueceu que eu sou o responsável pelos seus testemunhos? Será que você esqueceu que eu sou aquele que abre e fecha a madre? Que eu sou aquele que abate e que também exalta? Será que você esqueceu que eu sou aquele que ordena e o vento do mar se cala e se aquieta? Eu ainda sou o mesmo. É você que mudou. Eu ainda sou o mesmo Deus da tua conversão. Eu ainda sou a mesma luz no meio da escuridão da tua vida. Eu ainda sou aquela fonte de águas no meio do deserto seco da tua alma. É você que não é mais o mesmo. É você que não é mais a mesma pessoa. É você que esqueceu de mim e rompeu com nossos laços. Mas eu marquei essa noite para ter um contato novo com você. Eu marquei essa noite para refazer a nossa aliança, para refazer o nosso elo. Eu tô com saudade de você. Eu sou o mesmo, mas você ainda tá apegado a uma vida de mentira. Eu sou o mesmo, mas você ainda tem prazeres momentâneos e passageiros que te afastam de mim. Eu sou o mesmo, mas é que você se satisfaz com a mentira e esquece que aquilo que te traz vida é a verdade. Aí ele usou alguém para fazer uma campanha com o tema: conheça a verdade e saia dessa vida de mentira. Conheça a verdade e para de viver de ilusão, para de viver de coisas passageiras. E agora eu me lembro de Salomão. Baixinho, baixinho. Em Eclesiastes, Salomão começa a analisar a vida. Salomão é escritor de 3 livros. Quantos livros? O primeiro livro ele escreve na sua juventude. E na juventude Salomão está apaixonado por uma moça que ele batiza de Sunamita. Uma moça de Sunem. Melhor dizendo, Sulamita. Nós temos Sunamita e Sulamita. Sunamita, Sinem, a cidade. As Sunamitas são mulheres que moram em Sunem, Sunamitas. Mas a mulher que Salomão se apaixona, ele mesmo a batiza de Sulamita. De amor, alguém que tem totalmente a paixão acima de tudo em qualquer circunstância. Nesse momento aqui, não importa a hora, me ligou, tô indo, benzinho. Nesse momento, não importa a hora, eu queria tanto chocolate, não interessa se mora aqui em Diadema, em Jabaquara, você pega um ônibus, você vai de madrugada, você vai de bicicleta, você tá apaixonado, você faz loucura de amor, é normal. Só que Salomão agora escreve provérbios e ele está na meia idade. Salomão agora é um pai. Aquele pai que senta com o filho e começa a dar diversos conselhos. Olha, se eu fosse você eu ia por aqui. Se eu fosse você eu ia por ali. Se eu fosse você o melhor é esse caminho. Olha, eu tenho muita coisa para aprender, mas eu já aprendi essas coisas e é melhor você fazer desse jeito. Só que quando chega em Eclesiastes, não é um jovem. Quando chega em Eclesiastes, não é uma pessoa de meia idade, não é um pai. Quando chega em Eclesiastes, é um sábio. Quando chega em Eclesiastes, é um avô que senta com você que está na euforia da paixão e fala: eu já passei por isso. Que senta com você que está na euforia de trabalhar demais e diz: eu já passei por isso. Aí ele fala: senta aqui. Aí ele começa a dar alguns conselhos. Salomão começa no capítulo 1 dizendo: eu estou analisando a vida e eu caí na minha consciência e percebi do que vale a vida debaixo do sol. Aí ele começa a escrever: a vida do ser humano é como relva que
nasce, cresce e logo morre. Ele começa a dizer: eu me iludi com todo o dinheiro que eu tinha, eu me iludi com toda a sabedoria, eu me iludi com diversos casamentos, eu me iludi com diversos trabalhos, eu me iludi com diversos reinos, eu me iludi com o meu trono, eu me iludi com a minha coroa. Eu acreditei que ter dinheiro era maravilhoso. Agora que eu tenho todo o dinheiro, eu percebo que é tudo vaidade. Eu acreditei que era ter uma mulher da maneira que eu quisesse, do jeito que quisesse. Eu tenho 1000 mulheres e percebo, tudo isso é vaidade. Eu queria ter diversos carros, trazendo para nossa linguagem de hoje. Eu queria uma McLaren, eu queria uma Ferrari, eu queria ter uma Bugatti, eu queria o carro mais caro do mundo. Eu consegui. E agora? Agora eu tenho tédio de ter isso, porque é tudo vaidade. As casas que eu possuí, eu percebo, é tudo vaidade, é tudo passageiro. Mateus, você está fugindo do texto. Não estou. São pessoas que são cativas, são pessoas que são escravas da mentira. E o que é mentira? Acreditar que ter um bom carro vai te dar toda a felicidade. O que é mentira? Acreditar que morar numa boa casa vai te dar toda a felicidade. O que é mentira? Acreditar que ganhar mais do que toda a sua família, do que ter o nome do maior, da pessoa mais milionária, de passar o Elon Musk, vai te dar toda a felicidade. O que é mentira? Acreditar que dinheiro traz felicidade, acreditar que riqueza traz felicidade, acreditar que ter outras mulheres, eu vou trocar a minha, vou me relacionar com outra pessoa, vai me dar felicidade. Isso é ilusão, isso é uma mentira. Eu acredito que é tendo muitas casas, que é tendo muitas riquezas, que é sendo conhecido, que é tendo muita fama. Tudo é vaidade, tudo é mentira. Aí vem Jesus lá na frente dizendo: aquele que peca, aquele que está sendo apaixonado por uma vida de mentira, isto é, o prazer que o pecado lhe traz, quando você usufrui do pecado, você se torna escravo dele. Aí Jesus está dizendo no capítulo 8: olha, há um problema muito grande. E qual é o problema? É que o pecado virou um bichinho de estimação para você. Você começa a cuidar desse pecado. E qual é o problema? Que ele vai crescendo, crescendo e crescendo. E aquilo que parecia lá atrás ser algo inofensivo, hoje é algo quase impossível de ser domado pela sua carnalidade. Aí Jesus está dizendo: você não percebeu que por tanto usufruir do pecado, você tem uma dívida que você não consegue pagar. Você não percebeu que de tanto usufruir da maldade, que de tanto usufruir do pecado, você se encontra cativo e escravizado. O que é ser um escravo? Escravo não tem identidade. O que é ser um escravo? Escravo não tem liberdade. O que é ser um escravo? Escravo não vai aonde quer, não faz o que quer, não pode nada. Escravo é dependente do teu Senhor. Aí Jesus está olhando para aquele povo, está mudando o teor da mensagem, colocando eles numa linguagem espiritual e está dizendo: tá vendo? Vocês não perceberam, mas vocês todos estão escravizados pelo pecado. Todos vocês não conseguem mais pagar a dívida com o pecado. Mas eu amo Jesus, porque Jesus não é aquele que só mostra o problema, mas é aquele que traz a solução. Ele veio e disse no versículo 34: todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas ele vem no versículo 36 dizendo: eu estou vendo alguém que tem lote, que tem possibilidade de pagar a tua dívida. Eu estou vendo alguém que pode tirar você do senhorio e das garras do pecado. Eu estou vendo alguém que pode quebrar as cadeias que o vício trouxe para você. Eu estou vendo alguém que pode quebrar as cadeias da prostituição, da imundície, que pode quebrar as cadeias do adultério, de uma vida de mentira. Eu estou vendo alguém que pode quebrar as cadeias de uma pessoa que vivia na balada, mas que hoje está aqui. E por que ele está aqui? Porque esse alguém que ele estava vendo era o próprio Jesus.
que viu você quando era escravo, olhou para o pecado, olhou para a morte e disse: estou aqui para pagar a dívida da igreja pentecostal, Deus é eterno. Eu estou aqui para pagar a dívida e libertar ele das garras do pecado, libertar ele das garras da morte, libertar ele das mãos de Satanás. Sou eu o responsável de estender a mão para você quando ninguém estenderia. Sou eu o responsável de colocar você no lugar que ninguém te colocaria. Sou eu o responsável de te tirar do meio do lixo, de te tirar do monturo, de tirar as garras do Satanás da sua vida, de tirar você de dentro do inferno e colocar você no lugar de príncipes e princesas. Sou eu responsável de te dar a possibilidade de aquele que antes se sentava no chão e na lama, está sentado na mesa da Santa Ceia, e mês após mês levantar o cálice, levantar o pão e fazer tudo isso em memória do quê? Em memória daquele que pagou a dívida, em memória daquele que quebrou as cadeias, em memória daquele que nos libertou. E é ele quem disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me perdoa, mas não tem dinheiro nenhum que compre a tua liberdade. Me perdoa, mas alegria nenhuma passageira pode comprar a tua liberdade. Me desculpa, mas poder de influência alguma mundana pode tirar você das garras do inferno e das garras do diabo. Ao findar a sua vida, pessoas aplaudirão toda a sua caminhada. Pessoas se lembrarão até no seu enterro de atitudes que você tomou que foram boas, atitudes que você tomou que foram ruins. Até na hora do seu enterro, até na hora da morte, se é que você vai ficar, pode ser que você fique no hospital, terá pessoas te acompanhando no leito, terá pessoas trocando horário de visitação para estar lá com você. Pessoas acompanharão o seu corpo quando você morrer no caixão. Pessoas acompanharão você seguido de um cortejo e te colocarão dentro de uma vala, dentro de um buraco, a 7 palmos da terra. As pessoas poderão acompanhar o seu corpo até esse momento, mas ninguém tem a possibilidade de fazer com que a sua alma tenha um outro destino, a não ser aquele que te libertou. Ninguém pode trocar o seu destino final. Como assim, Mateus? É que antes de você ter um encontro com o noivo, é que antes de você ter um encontro com Jesus, a sua vida caminhava para a morte. E quando eu digo morte eterna. A sua vida caminhava para o inferno. Só que alguém pagou a sua dívida, glória. Alguém olhou para você com um olhar de graça e misericórdia, e não é porque você tinha alguma coisa para oferecer, não é porque você tinha algo para dar para ele, não é porque você não coloque na sua cabeça que você é alguém muito precioso, que você é alguém muito valioso, e ele enxergou algo de precioso em você. Você estava indo para o inferno, eu estava indo para o inferno, porque eu e você merecia. E por que nós saímos de lá? Porque a graça dele nos alcançou, porque o amor dele nos alcançou. Como assim? Aqui é um estudo, não é do Mateus. Essa frase não é do Mateus, eu queria que fosse. Aí nós entendemos o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. A maior prova de amor mencionada na Bíblia, a maior prova de amor mencionada nas Escrituras. E qual é a prova? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é aqui que nós temos o maior exemplo da Bíblia. É aqui que nós temos o versículo mais pesado de toda a Bíblia Sagrada. Baixinho. Por que o versículo é pesado, Mateus? Porque tudo que tem nele não é grande, é imenso. Não entendi.
Eu te explico. Por quê? Maior motivo. Deus, maior ser, amou, maior quadro. O mundo, maior quadro. Amor, o maior sentimento. De tal maneira, maior intensidade, que deu maior presente, o seu Filho unigênito, maior Salvador. Para que? Maior razão. Todo aquele que nele crê, maior condição. Não pereça, maior livramento. Mas tenha maior dádiva, a vida eterna, maior livramento. É nesse versículo que nós encontramos o poder de Deus imposto a mim e a você, quando nós não merecíamos. Ainda que o mundo olhasse e dizia: não vale nada, não é ninguém. Jesus estava olhando, mesmo no meio das drogas, mesmo no meio do monturo, mesmo no meio de toda a prostituição e da vida errada que você tinha. As pessoas diziam: olá, mais um drogado, olá, mais um viciado, olá, mais uma dançarina, dançarino de funk ou de forró, olá, mais um que está perdido. Aí Jesus, que olha para mim e para você com o controle do tempo na mão, ele tem passado, presente e futuro diante dele. Enquanto alguém apontava com um olhar de condenação, era ele que dizia: eu estou vendo a minha missionária, eu estou vendo o meu pregador, eu estou vendo o meu cantor, eu estou vendo os pastores a Deus eterno, eu estou vendo alguém que eu escolhi para mudar vidas e para mudar o mundo de pessoas. Como assim? O nome disso é graça, o nome disso é graça, o nome disso é graça e misericórdia para alguém que não merecia, para alguém que não era digno, que conheceu a verdade. Não entendi, eu te explico. Você cansou de sofrer, você tinha cansado de apanhar do mundo, de dar murro em ponta de faca, um passo para frente e três para trás. Aí você tentava do seu jeito, da sua maneira, e você percebeu que a vida de mentira não te levava para lugar nenhum. Aí teve alguém que te convidou para vir ao culto, e aí você ouviu alguém dizer: chega de viver da vida de mentira, chega de acreditar em valores e coisas passageiras, acredite na verdade. Aí você ficou se perguntando: mas qual é a verdade? Porque a verdade do mundo é relativa, a verdade do mundo é uma, eu posso ter outra. Aí Jesus está gritando em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, mas também sou a verdade. Olha o que ele está dizendo: quer parar de viver uma vida de mentira? Conheça a verdade que sou eu. Quer parar de viver uma vida de mentira? Entenda que eu sou aquele que te faz sair dessa vida de mentira para ter felicidade passageira. Para de acreditar na felicidade que o mundo oferece, que é mentirosa, passageira e momentânea, mas acredite na felicidade que eu tenho para você. E que felicidade é essa, Jesus? É que o mundo pode te dar prazer, mas amanhã você vai chorar de novo. É que o mundo pode te dar prazer, mas pode ser que você não tenha o mesmo dinheiro por todos os anos da sua vida. Você pode estar comendo picanha hoje, mas amanhã tem que comer ovo frito ou só feijão com farinha de novo, como você comia. E infelizmente os valores do mundo são passageiros. Aí Jesus está dizendo: eu não mudo, e o que eu tenho para te entregar nunca mudou. O que eu prometo para você não é felicidade passageira, mas é felicidade eterna. Quer parar de viver uma vida de mentira? Mateus, eu quero. Então venha viver de acordo com a verdade. E qual é a verdade? Ele veio ao mundo. Para quem? Para aqueles que estavam perdidos. Ele resgatou todos que estavam no meio do lamaçal do pecado. E aí, subiu ao céu, mas um dia virá para levar todo aquele que está firmado na verdade, para ter uma vida de verdade. E que vida é essa? Eu vou te contar um pouquinho dela. Quando você chega lá, nos portões celestiais, terá alguém na porta com um lenço dizendo: o choro não existe mais. Acabou o choro, acabou a dor, acabou tudo aquilo que te frustrava na terra. Como assim? É que aqui a morte não existe. Como assim? É que aqui a escuridão não existe. Como assim? É que aqui a velhice não existe e nem tem lugar. Aqui não tem felicidade momentânea. Venha e aproveita tudo aquilo que eu já tenho preparado para você desde a fundação do mundo.
problema é que a gente não acredita mais. O problema é que a gente não tem mais essa fé. O problema é que não enche mais a minha alma quando alguém fala que não vai ter porta aberta. O problema é que a minha alma não se enche de prazer e parece que o culto está perdido quando não tem anjo voando de um lado para o outro. É que parece que o culto foi perdido se Jesus não me arrepiou. É que parece que o culto foi perdido se não tem gente pulando, rodando e sapateando. Me perdoa. Me perdoa. Todo teólogo é frio. Me perdoa. Me perdoa. Se esse é seu pensamento, eu tenho algo para dizer para você. A maior evidência do Espírito Santo presente em um lugar não é gente pulando, rodando e sapateando. Me perdoa, mas a maior evidência do Espírito Santo presente em algum lugar é o que está escrito em João. O que está escrito lá? Quando o Espírito Santo vem, ele vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para mostrar que eu não merecia, que eu não era digno, mas alguém sangrou lá atrás no madeiro por mim. Mas alguém se entregou por mim lá atrás quando eu não merecia, quando eu não era digno. O que é isso, Mateus? É a maior prova de amor que ninguém te entregou até hoje, a não ser Ele. É a maior prova de amor que ninguém deu a você, a não ser Ele. E é Ele que está dizendo para você: eu estou com saudade. Saudade do quê? Saudade da nossa intimidade. Saudade de te ter pertinho de novo. Eu tô com saudade de quando você levantava, a primeira pessoa que você falava era eu. O primeiro ser que você falava era eu. Mas hoje você já acorda com a cara nesse celular. Eu estou entusiasmado para ter um relacionamento com você, mas infelizmente as suas madrugadas só são de Netflix, só são de Amazon Prime. As suas madrugadas só são de ver jogo, de ver série. Você esqueceu um pouquinho de mim. Mas deixa eu te falar, tudo que eu queria era falar contigo. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades, o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você se lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Já faz tempo que eu não ouço a tua voz. Que saudade eu estou de você e dos segredos que haviam entre nós. Fazer uma pergunta: até quando? Até quando vai manter isso? Até quando vai ficar distante assim? Até quanto o costume com a obra vai te fazer estar desacostumado com o quarto de madrugada? Até quando se acostumar a empregar vai te dar mais valor, mais crédito do que ler a palavra? Até quando vir à igreja vai te fazer ter mais prazer do que se sentar com o dono da igreja? Até quando tocar para Ele vai ser mais importante do que viver uma vida que louve e engrandece Ele? Até quando se acostumar
acostumar com a obra vai ser mais importante do que ter intimidade com o dono da obra. Que saudade, que saudade. Mateus, por que eu estou aqui hoje? Eu estou sentindo algo dentro de mim. Eu marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo da gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ei. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Meu tempo já está indo embora, mas eu quero conversar com você que sabe que isso é para você. Eu quero orar por você, que você está entendendo desde o começo da mensagem, Ele batendo no seu coração e dizendo: e aí, vamos? E aí, eu posso te levar para um patamar maior? E aí, a gente vai ter mais intimidade agora? E aí, você acordou, você se ligou? Eu quero conversar com você. Na onde? Aqui na frente, corre. Como assim, Mateus? Você que há muito tempo não tem mais o fogo da chamada ardendo aí dentro, corre aqui. Você que não canta mais como cantava, corre aqui. Você que não sente mais o poder e a unção de Deus na sua vida como tinha antes, vem pra cá. Você que não fala mais em línguas como falava, corre aqui. Por que, Mateus? Eu quero orar por você. Tem espaço pra fraco, só não tem pra covarde. Como assim, Mateus? Corre aqui. Tá me chamando para aceitar Jesus? Não. Tá me chamando para se reconciliar com Ele? Não. Eu tô chamando você que é alguém escolhido, você sabe. Eu tô chamando você que tem um chamado. Mas no decorrer dos dias, mas os anos na casa dele, você não tem mais a chama aquecida, você sabe disso. Você não tem mais o mesmo fogo, você sabe disso. Ai, Mateus, que vergonha, a minha carteirinha de líder, todo mundo vai ver. Você vai mesmo se preocupar com o que vão pensar de você, enquanto aquele que te alistou para a guerra está dizendo: eu quero hoje te dar um revestimento novo de poder? Você vai mesmo se importar com o que vão pensar a seu respeito, enquanto aquele que não te quer do mesmo jeito está dizendo: se você romper com a vergonha hoje, eu mudo a sua história. Se você romper com a vergonha hoje, eu levanto você. Se você romper com a vergonha hoje, eu uso você no ambiente que eu escolhi, que eu te coloquei. Vai continuar aí ou vai vir? Eu quero orar por você. Corre que meu tempo já está indo embora. Você que precisa ser fortalecido por Ele, corre aqui. Já tem uma. Corre aqui. Ah, mas que vergonha. Vergonha do quê? De permanecer do mesmo jeito? Eu teria vergonha. Todo mundo fica fraco. A caminhada com Deus é subida, e subida cansa. Eu não te julgo por fraquejar nos momentos, eu não te julgo por se cansar em alguns momentos, mas a minha Bíblia diz que aquele que mostra a sua fraqueza a Ele fortalece e traz forças. Vem pra cá, corre. Pastora Lúcia, eu preciso da senhora, vem aqui, senta. Tem mais gente, vai ficar aí mesmo? Tem mais gente, vai ficar aí mesmo? Mandar, eu caio. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Você está na casa dele, fica à vontade. Me dá quiser se jogar aqui, se joga. Quiser se ajoelhar, ajoelha. Quiser deitar, deita. Quiser pular, pula. Só não fica do mesmo jeito. Oração, mais uma vez. Só não aceita se manter da mesma maneira. Oh.
palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto, de Enche Jesus. Traz de novo o Senhor Jesus. O prazer de estar na tua casa. O prazer de estar na tua presença, Senhor Jesus. Vai renovando, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Volta a dar dom, Senhor Jesus. Volta a levantar no meio da parentela. Volta a levantar no meio da família. Volta a fazer abrir a boca para falar palavras de adoração, Senhor. Volta, Senhor Jesus, engrandecer o nome dele. E que o teu nome seja engrandecido através da vida dela, através da casa dela, através da mente dela. Usa cada vez mais, transforma cada vez mais. Não vai ser do mesmo jeito, não vai ser da mesma maneira. Há um renovo, há uma transformação, há vida nova, a espiritualidade transformada, a espiritualidade renovada. O Espírito Santo de Deus entra nele. Eu tenho certeza que o Senhor vai encher. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer com que o coração seja impactado cada vez mais com a tua presença. Aquilo que eles vieram buscar. E quando o teu querer da tua vontade faça, realiza, enche, cuida. Eu te peço, que a boca continue entoando louvores a ti. E que a boca entoando os louvores que está dentro do coração, que seja louvor verdadeiro. Que seja uma entrega genuína, que seja uma entrega verdadeira, que seja uma entrega genuína. Levanta, Senhor Jesus, nessa terra, missionários e missionárias. Levanta, Espírito Santo de Deus. Ainda que haja uma queda, ainda que haja uma dificuldade, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que coloca de pé, o Senhor é aquele que coloca, Senhor Jesus, quando há arrependimento, um novo cântico na boca. É o Senhor que transforma, é o Senhor que faz voltar a tocar, voltar a usar os dons que o Senhor tinha colocado na vida dele. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que as mãos voltem a ser e fazer aquilo que o Senhor quer, que os pés se coloquem em lugares que o Senhor deseja que ele vá, onde ninguém mais foi, e que o teu santo nome, que o teu poder seja engrandecido na vida de cada um deles, que o teu poder seja engrandecido na vida de cada uma delas, e que o renovo chegue na casa, na família, na parentela dos teus filhos, que não seja só mais um culto, mas que haja transformação, Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Um coração quebrantado e arrependido. Isso é o Espírito Santo.
Senhor console cada coração. Que o Senhor conforte a cada coração. O Senhor sabe por que cada um deles estão aqui. E nós estamos orando, Senhor Jesus. Não estamos pedindo bênçãos materiais. Nós não estamos pedindo os bens materiais. Nós estamos pedindo que o Senhor esteja nos nossos corações. Nós estamos pedindo mais intimidade contigo. O Senhor que encontrou o coração puro, o Senhor que encontrou o coração sincero e o coração transformado e transformador, Espírito Santo. Que o Senhor use ele, Espírito Santo de Deus, para essa geração, para que esses jovens, para que essas pessoas, e onde quer que ele estiver, onde quer que ele pisar, que o teu poder esteja sobre ele, que o teu poder esteja sobre ela, livre de todo o mal, toda a seta de Satanás que foi jogada sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a casa dela, que caia por terra no teu santo nome. Os nossos filhos te exaltarão, os nossos pais louvarão o teu santo nome, engrandecerão o Senhor. Haverá transformação nas casas, haverá salvação, e vai começar, Senhor Jesus, através dele, vai começar, Senhor Jesus, através dela. Usa a boca dele, usa a boca dela, usa o chamado dele, usa o chamado dela. Espírito Santo de Deus, onde quer que ele estiver, que ele seja um atalaia, alguém transformador. Use o chamado que o Senhor colocou na vida dele, que ele seja instrumentos nas tuas mãos, que ela seja uma espada bem afiada nas tuas mãos, contra o inferno, contra as hostes espirituais da maldade, e que a confiança dele, que a fé dele, que a fé dela esteja no Senhor. Espírito Santo de Deus, cada vez que ele ler a tua palavra e buscar mais a intimidade contigo, revela para ele o que o Senhor não mostrou para ninguém. Traz para esses pequeninos, traz para os teus filhos o poder que há no teu santo nome, que ao estender da mão dela tenha cura, que ao estender da mão dele haja libertação, que ao estender das mãos dele vidas sejam transformadas e libertadas pelo poder que há no teu santo nome, pelo poder que estará na vida dele através do Senhor. Que ele seja um cano que passa água, que vem da fonte que é o Senhor, na casa dele, no trabalho dele, na escola dele, e que o teu santo nome seja glorificado através da vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço no teu santo nome. Quem crê comigo diz amém.
ouvimos a palavra do Senhor, digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Tem alguém que nessa noite ainda não entregou sua vida para Jesus, ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e sente no seu coração, através dessa palavra foi ministrada, Deus quer reatar a aliança, é só levantar sua mão, nós estaremos orando ao seu favor. Se tiver alguém, é só fazer um sinal com a mão, reconciliando, entregando a sua vida a Jesus Cristo. É só fazer um sinal com a mão. Se não tiver, que Deus continue abençoando. Você que está firme, continue firme no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Mateus, juntamente com a nossa irmã Priscila, com a sua filhinha. Deus abençoa toda a igreja no nome do Senhor Jesus. A nossa irmã da Assembleia, Deus abençoa a vida da irmã, de todos meus irmãos, para a glória do nosso Deus. Pastor Edson impetrando a bênção. Vamos receber o servo de Deus com a palma bem alegre, que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, te engrandecer, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de estarmos, ó Deus, diante na tua presença. Ó Deus Santo, obrigado, Senhor, porque este momento é um momento sem igual, Senhor. O amanhã será diferente, o ontem já foi, Senhor, e por isso queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Deus abençoe cada dia mais a vida dos teus servos, ó Pai. Ó Senhor querido, da tua igreja, do teu povo. Visita, Senhor, seja na vida espiritual, material, sentimental, familiar ou na saúde, Senhor, em todo sentido, ó Deus da vitória, sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor, vencendo que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos, não somente hoje, mas por todos os dias das vossas vidas. E todo aquele que diga: está terminado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus e vai em paz. Amém.